Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é uma palavra muito dura a essa igreja de Sardes, que é retrato da sua cidade. Uma igreja que se orgulhava muito do passado glorioso, mas o presente dela era tão somente de fachada. Essa igreja de Sardes, ela demonstrava ser algo que não era. Ela demonstrava ter uma espiritualidade quando não tinha. Ela demonstrava ter uma vida com Deus quando não vivia diante da presença do Senhor. E o nosso Deus que sabe todas as coisas, Ele se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, e ele adverte essa igreja à vigilância, ele adverte essa igreja a voltar-se a Deus, e ele fala que a essa igreja que algumas poucas pessoas nessa igreja permaneciam em fidelidade ao Senhor, poucas pessoas. Talvez pessoas que não exerciam influência na liderança da vida da igreja, porque senão essa igreja não estava nessa situação. Mas ele diz que aqueles que permanecerem com suas vestiduras brancas, lavadas, limpas, pelo sangue do Cordeiro, a promessa que Deus faz é que o seu nome estará no livro da vida. E eu fico pensando nisso. Seu nome está escrito no livro da vida? Você não precisa me responder se está ou não está, se sim ou não. Mas eu quero te perguntar mais uma vez e você responde a Deus. Seu nome está escrito no livro da vida? Se talvez você diz, eu acho que sim. Então eu acho que talvez não está. Se você diz, não, horas está, horas não está. Não, está errado. Esse negócio tem alguma coisa errada. Se você diz bem assim, não, eu vou à igreja, eu cultuo, eu dizimo, eu sirvo a Deus, mas vivo uma vida de diferença aos princípios de Deus, bom, você tem que rever. Seu nome não está escrito. Se você diz assim, pastor, quem sabe disso é Deus. Como é que eu vou saber se meu nome está escrito lá ou não? Só Deus que sabe. Se você tem essa resposta, possivelmente o seu nome não está escrito. Porque quem é de Deus entende, e o Espírito Santo testifica que você é de Deus. E você entende que você é dele, você é propriedade dele. E sendo propriedade dele, selado por ele, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas talvez você está aqui e você está com uma igreja de Sardes. Você é alguém que vive de aparência. É um crente Raimundo, bem conhecido, chavão popular, um pé na igreja e um pé no mundo.
Porque essa igreja é a única igreja que não sofre perseguição. Em todas as setes. Você já parou para pensar o porquê que essa igreja não foi perseguida? Porque essa igreja não tem opressão dos nicolaítas? Porque essa igreja não tem seguidores de Baal, de Jezabel? Porque essa igreja não sofre pressão, perseguição? Já parou para entender e ler em todos esses 6 versículos? Em todos esses 6 versículos não há nenhuma repreensão no sentido da igreja estar sofrendo perseguição, sofrendo pelo amor, pela causa. Não. Sabe por quê? Porque a igreja que se parece muito com o mundo, a igreja que é mundana, a igreja que é quiabo, escorrega demais das mãos de Deus. Deus quer tratar e ela tenta escorregar, fugir, mas não consegue. Essa igreja não sofre perseguição nenhuma. Porque agrada o diabo, agrada o mundo. Então para que perseguir? Se ela já faz tudo o que agrada, se ela vive de aparência, porque ela finge ser algo que não é. E alguém no passado era pastor de uma igreja parecido com a igreja de Sardes. E ele avisou assim: domingo que vem, na hora do culto, vai ter um ato fúnebre. E o culto, iremos fazer um culto fúnebre. E alguém me dizia: pastor, quem morreu? Venha ver domingo que vem. Porque vamos fazer um ato fúnebre. De quem? Venha participar do culto. Você vai ver. E o pastor fez um ato fúnebre. Com cantos e canções fúnebres. E falou sobre a vida. E falou sobre o céu e o inferno. E falou sobre a eternidade e a brevidade. Ele falou sobre diversas coisas, sobre viver diante de Deus e sobre a promessa de Jesus Cristo de ressuscitar. Mas ele falou que quem morre sem Cristo vai para o inferno. E quem vive de aparência vai para o inferno. E aí chamou a banda para cantar a última música. E diz: enquanto os irmãos louvam, vocês têm um privilégio de ver o morto. Tinha um caixão, bem no púlpito. Só que no caixão tinha um espelho. E todo mundo que ia olhar se via no caixão. Algumas pessoas saíram indignadas. Diz: o que é isso? Por que o pastor faz um negócio desse? Está brincando. Outros saíram tristes. Porque viram a si mesmo e entenderam que estavam mortos. Mortos espiritualmente. Distante de Deus por causa do pecado, por causa do mundanismo, por causa das práticas erradas. Por causa que estava vivendo uma vida diferente dos princípios de Deus e da vontade de Deus. E alguns se sentavam e confessavam a Deus os seus pecados. Essa igreja, o Senhor diz que ela está morta. O que é que Deus pode falar ao seu respeito? Você está vivo ou morto? E isso eu falo de forma espiritual, porque eu sei que você não é nenhum fantasma. Mas espiritualmente, você está vivo ou morto? Você está vivendo com Deus ou você está na igreja e distante de Deus? Como é que você está vivendo? O Senhor Jesus, ele se apresenta a essa igreja de uma forma muito especial. Ele diz a essa igreja que ele conhece. Por isso o tema de nossa conversa é Jesus, a totalidade e a perfeição divina. Porque ele mesmo se apresenta assim a essa igreja. Ele se apresenta dessa maneira, com uma totalidade da perfeição de Deus, com uma totalidade da perfeição divina. Ele mesmo se apresenta dessa forma. Ele diz a essa igreja
que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso demonstra a totalidade de Deus. A perfeição total de Deus, 7, o número da perfeição. Ele se apresenta a essa igreja: olha, eu sou aquele que tem a totalidade da perfeição divina. Eu sou o próprio Deus. Ele se apresenta como Deus ressurreto, vivo. Para que essa igreja possa compreender quem Ele realmente é. Porque talvez você está aqui e não conhece Jesus, não compreende quem realmente Jesus é. Talvez você está aqui como Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Mas no último capítulo de Jó, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Jó está dizendo que ele era um religioso. Apesar de ter algumas condutas corretas, ele era alguém que não andava com Deus. E agora ele anda. Eu sei que muitos pregadores pregam essas qualidades de Jó, e é muito boa. Mas ele diz no final do livro: eu te conhecia só de ouvir. E talvez você conhece Jesus só de ouvir, não conhece quem Ele é. E Ele é a totalidade da perfeição divina, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele apresenta-se a essa igreja morta, essa igreja que parece ter vida, mas não tem, como aquele que é a totalidade de tudo. De tudo de Deus está nele. Ele e o Pai é um só. Você tem de conhecer esse Jesus dessa forma, com essa natureza divina. Esse Deus do impossível, porque quando a igreja conhece esse Deus magnífico, a esse Deus que cuida, entende que esse Deus que é divino, que é Senhor, é o Deus que consola, que cura, que restaura e que traz vida de novo. Deus, vamos falar comigo, Deus é a totalidade divina. Ele consola, cura e restaura e traz vida. Olhe para o seu irmão e diga assim: Jesus pode trazer a vida em sua vida. Essa vida é a vida de Deus em sua vida, que faz total diferença. Faz com que você não se pareça com essa igreja, mas faz com que você tenha consciência de Deus e da vitalidade de Deus, porque é uma igreja viva, é uma igreja que serve a Deus com alegria, adora com liberalidade e oferta assim, serve assim, abençoa o outro, ama Deus, ama cultuar, ama servir, ama louvar. Isso é uma igreja viva, diferente da igreja de Sardes, que era uma igreja morta. Você é uma igreja viva? Você ama louvar, ama servir, ama cultuar, sente prazer em orar, em buscar a face de Deus, em glorificar a Deus, em sentir a presença de Deus, em experimentar mais de Deus, em querer mais Deus. O Senhor Jesus se apresenta assim a essa igreja. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a totalidade da perfeição divina. Mas ele diz também as 7 estrelas, não só os 7 Espíritos, mas as 7 estrelas. Não só a totalidade divina, mas também o domínio de tudo,
de todas as igrejas, de todos os pastores, de toda a liderança, de todas as coisas. E ele se apresenta a essa igreja assim como aquele que domina tudo e todos. E aí ele diz a essa igreja que ele conhece. E a primeira coisa que ele diz, versículo 2, conheça as tuas obras. Quando o Senhor Jesus diz isso a essa igreja, que conhece as suas obras, ainda no versículo 1, conheço as tuas obras. O Senhor quer falar de um caráter distorcido. O Senhor quer dizer a essa igreja, eu sei realmente quem você é. Fariseu, por fora uma aparência de crente, mas por dentro está tudo podre. Eu conheço você. A sua capa de crente não me engana. Eu conheço o seu caráter distorcido, pervertido. Sei que você gosta de... Eu sei como você tem vivido distante de mim. Eu sei o que você faz. Eu conheço as suas obras. Eu sei o seu caráter. Você não tem um caráter divino. Você não tem isso. Você precisa entender isso. Que eu te conheço. E o seu caráter é distorcido. Meus amados, sabe o que é isso? É Deus dizer assim, ó, você não tem um caráter cristão. Você tem aparência de crente. Seu nome está escrito no rol de membro ou da membresia da igreja, mas não está escrito no livro da vida. Você tem cara de crente, mas o seu caráter não é de cristão. Você é alguém enrolada que gosta de rolo, de trama, de mentira, de discórdia, de confusão. Eu conheço o seu caráter distorcido. Você pode fingir para os outros quem você é, mas para mim não. Deus se revela a essa igreja dessa forma. E diante desse Deus que está presente, a igreja que vive uma vida dúbia, distante de Deus, ou uma vida dupla, ela deve se render diante de Deus, dizendo, perdoa a Deus, transforma o meu caráter, mude a minha vida. Me faz alguém firme na fé. Alguém cheio do Senhor. O caráter fala a respeito também das motivações erradas. Tem muita gente que serve a Deus para aparecer. Tem muita gente que tem a aparência de crente para aparecer. Tem muita gente que muda a voz. Oh, Deus! O coisa aqui para se aparecer. Ou vocês nunca viram um negócio desse? O cara está normal, daqui a pouco... Arrepio. Pegou arrepio, meu Deus do céu. É assim. Muda a voz, fala diferente, fala grosso, fala fino. Começa a falar coisas para se aparecer. Quem tem um caráter distorcido, a motivação de servir é distorcida. Essa igreja tinha uma fama de alguém que se via a Deus e não se via. Essa igreja tinha fama de ser santa e não era. Porque o caráter distorcido leva à ausência de santidade. E a ausência de santidade leva a teatro, a fingimento. Porque santidade mesmo, verdadeira, é atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Santidade verdadeira é orar a Deus de amor, não para que aparecer, é entrar no seu quarto, orar ao Senhor em secreto, e Ele te responderá. Santidade verdadeira é em fazer as coisas certas todos os momentos. Santidade verdadeira requer de fazer o que Jesus quer que você faça, todos os momentos, em todo lugar aonde você está. Isso é santidade. Não é emoção, não é pular, não é falar diferente, não é dar karatê, que alguns dão karatê no púlpito, viu? Meu irmão é karateca, mas não estou falando dos karatecas, não pode. É dar karatê no púlpito. Não é isso que é santidade.
Santidade tem a ver com caráter cristão, com vida cristã, com caráter de Deus, fazendo o que Deus quer que faça, vivendo segundo os princípios de Deus, a verdade de Deus. Conheço as tuas obras, porque tu tem nome de quem vive, mas está morto. Aquela igreja era uma igreja morta espiritualmente falando. Só tinha o nome de quem estava vivendo, mas estava morta. Sabe? Na palavra de Deus, no livro de Isaías, Deus diz que está cansado dos cultos, das festas de luas novas. Está cansado dos rituais. Está cansado de tudo. Ele diz que a mão do povo está contaminada. Que o povo está em pecado. Distante. Deus fala assim: olha, eu não suporto a iniquidade associada ao culto. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não suporto o pecado associado ao culto, associado à aparência de santidade. Eu não suporto isso. Mas quando ele fala isso, ele dá uma chamada ao arrependimento para que o povo se volte ao Senhor de todo o seu coração. Meu irmão, viva uma vida santa, não para aparecer, mas para servir a Deus de amor, compreendendo quem é você e quem é Deus. Viva uma vida de santidade, por amor a Deus, ao seu sacrifício, por amor a Deus. O Deus que conhece, Ele requer perfeição do seu povo, requer santidade, requer arrependimento, requer uma volta a Ele. O versículo 3 diz bem assim: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guardai-o. Arrependa-te. Arrependa-te. Deus quer que você se volte para Ele em arrependimento. No dia 31 de outubro, comemoramos o dia de Halloween. É verdade ou não é? Oi? A igreja comemora a reforma protestante. Ah, bom, né? Graças a Deus. A igreja comemora a reforma protestante. E a reforma protestante foi uma volta aos princípios de Deus, à palavra de Deus. O texto aqui fala: volte ao princípio, guarda o que ouviste. É voltar ao princípio das verdades e da palavra de Deus. No dia 31 de outubro de 1517, se deu a reforma protestante em Wittenberg. Mas a igreja deve voltar aos princípios de Deus continuamente, da mesma forma que a reforma fez. Você deve fazer uma reforma espiritual na sua vida. Uma reforma que possa te levar à verdade da Escritura. Porque um dos princípios da reforma foi somente a Escritura. Sabe o que era isso? É somente a Escritura. É a regra de fé e prática. Somente a Escritura é o manual de vida do ser humano. E a exortação de Deus a essa igreja é que volte-se à Escritura, volte-se a Deus. Porque quando voltamos ao Senhor em arrependimento, voltamos à palavra. Voltamos aos princípios de Deus, aos princípios bíblicos. Mas as pessoas não leem mais a palavra de Deus com amor. Não se alimentam mais como pão diário e contínuo.
É necessário voltar à Escritura, voltar a ter uma fé verdadeira no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a fé, somente Cristo salva, somente a glória a Deus. Que o homem venha diminuir e Deus venha crescer, ser glorificado, exaltado e magnificado. Deus quer que você se volte a Ele, em amor, em arrependimento. Volte-se à palavra dEle, volte a viver uma vida de fé, volte a entender que a salvação e a solução para toda a sua dificuldade é somente em Jesus, porque Ele, o nosso Jesus, é quem consola, quem cura, quem restaura e quem traz de novo vida, através do teu Santo Espírito Santo. É necessário a igreja entender que tudo que faz é para a glória de Deus e não é para ser visto pelos homens. É para que Deus seja glorificado, é para que Deus seja exaltado. E essa volta deve ser com vigilância. O Senhor Jesus diz: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Tem gente que nem ora, tem gente que ora e não vigia. Mas Deus manda vigiai e orai. E o texto aqui é vigiai, porque eu venho de repente como um ladrão. E essa figura era muito real na vida e na cidade da igreja de Sardes, porque essa cidade tinha sido saqueada 2 vezes. Era uma cidade muito fortificada, que se orgulhava disso. Era uma cidade grande, capital da Lídia, uma cidade rica, uma cidade que tinha muitas indústrias naquela época de tintura, ainda naquele período. E ela se orgulhava de tudo isso. Mas quando Deus diz a essa igreja: eu venho como um ladrão sem você esperar, das mesmas formas que aqueles saquearam a cidade, eu venho sem você esperar. Essa igreja entendia o que era isso. Você compreende o que é isso? Deus pode vir de repente. E mesmo que a sua volta não se dê hoje, você pode morrer hoje. Semana passada, o meu sobrinho é um menino forte, bonito, parece com tio. Não parece com o pai não, parece com o tio. O pai é bonito, quase morre. O médico me chamou no canto e disse assim: às 24 horas é decisiva para ele. Ou ele vive ou morre. E você pode morrer também. Eu posso morrer. Mas não esqueça, vigie, porque senão Deus vem de repente, como um ladrão, ninguém espera. E aí, se você não estiver percebido, meu irmão, você pode ter nome escrito no rol da igreja, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Você pode ter a aparência de crente, você pode dizer: Deus, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu te cultuei, eu dizimei, eu trabalhei para ti. E sabe o que o Senhor vai dizer? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo inextinguível, porque eu não te conheço. Meus amados irmãos, Deus requer que voltemos a Ele, em fé somente nele, somente a Escritura como regra, somente Cristo que salva, somente glórias a Deus. Volte a Deus em nome de Jesus, em arrependimento, e aprenda a vigiar, porque quem vive assim, a promessa de Deus é que o nome será escrito no livro da vida. Eu não sei se o seu nome está escrito, mas eu tenho convicção da minha vida que o meu nome está escrito. E Deus quer que você tenha convicção da sua vida.
arrependa-te, senão venham como ladrão, de repente. E se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, meu irmão, não dá. Mas Jesus, a totalidade e a perfeição divina, Ele te chama ao arrependimento. Porque Ele disse: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei você comigo. Se você não vive assim, arrependa-te. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Volte-se a Deus. Volte ao princípio. Volte e faça uma reforma na sua vida. Uma reforma de fé. Onde somente a fé em Deus, em Cristo. Somente a fé viva no nome de Jesus Cristo. Somente a Escritura como regra. Somente Cristo como Salvador. E somente a glórias a Deus. Os princípios da reforma sejam os seus princípios de vida. E certamente o seu nome será escrito no livro da vida. Amém e amém.